irmãos então abram suas Bíblias na primeira carta de Pedro e nós vamos hoje iniciar, e nos estudos que se seguirão após este, nós temos a intenção de fazer a mesma coisa que nós fizemos quando era Tiago, passar versículo por versículo, capítulo por capítulo, para que o conteúdo fique claro, para que o conteúdo seja então transmitido, a fim de conferir edificação para as nossas vidas e glória ao Senhor. Vamos então, meus irmãos, ler o trecho que vai do capítulo 1, como nós já abrimos, do versículo 1 ao versículo 12. Se por acaso nós não conseguirmos falar dos 12 hoje, nós passamos o que nós não conseguirmos para a semana que vem e assim por diante. Nós sempre repetimos isso, não é? O objetivo não é a pressa de terminar, mas o conteúdo ficar claro na mente dos irmãos. Então nós vamos ler hoje, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 12. E assim nós vamos começar a expor este livro então. Todos com a Bíblia aberta, podemos fazer a leitura? Podemos? Vamos lá então. A palavra do Senhor diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para que a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Muito bem. Esse é o texto e vamos partir então para o estudo. Falando assim, irmãos, de uma forma que visa o tema. Sobre o que a carta de Pedro fala? A carta de Pedro foi, para responder essa pergunta, nós temos que considerar que a carta de Pedro é uma carta que tem o mesmo objetivo da carta de Tiago. Por quê? Porque se nós observarmos cuidadosamente, ela foi escrita para o mesmo público, o mesmo tipo de público. Então eu gostaria que alguém, por favor, qualquer um de vocês, abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, versículo 1, só para que isso fique claro na mente de vocês. Alguém, por favor, leia Tiago 1:1 e em seguida, outra pessoa lê a primeira carta de Pedro 1:1 também. Capítulo 1, versículo 1 de Tiago, capítulo 1, versículo 1 da primeira carta de Pedro. Isto é Tiago. Agora, a primeira de Pedro. Ok. Vocês notaram as semelhanças? O que tem de comum entre a introdução de Tiago e a introdução de Pedro? Eles estão escrevendo para um público disperso. A diferença
é que Pedro está dizendo a quais regiões ele quer se referir, e Tiago não. Porque ele diz, Tiago, por exemplo, diz as 12 tribos que se encontram na dispersão, e a primeira de Pedro diz aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Nós já vamos chegar nessa especificidade de Pedro, mas, por hora, atente para a seguinte questão. Tiago e Pedro estão escrevendo para um público que está passando por uma dispersão. O que é dispersão? Dispersão é quando você é forçado a sair do lugar onde você está e ir para um outro que não é o seu lugar de origem. Então, ser disperso pelo mundo significa ser espalhado. Nós estamos falando para um público que muito embora estivesse junto em alguma localidade, hoje eles se encontram separados. Qual é a causa da separação? Qual é a causa dessa dispersão? A mesma de Tiago. Qual é? Perseguição. O contexto que envolve a primeira carta de Pedro e a carta de Tiago são iguais. A perseguição por causa do nome de Jesus. E você vai perceber que a abordagem de Tiago e a abordagem de Pedro são também semelhantes. Veja o que diz os versículos 2, 3 e 4 de Tiago, no capítulo 1. Alguém poderia ler mais uma vez? Tiago 1, 2, 3 e 4. Alguém? Seu Nelson, é Tiago. Tiago. Volta algumas páginas para trás aí. Um, 2, 3 e 4. Ok. Tiago, então, basicamente está dizendo que essas provações são motivo de alegria. Por quê? Porque por meio delas nós somos aperfeiçoados. E aqui, uma especificação muito importante precisa ser feita. Não é toda provação que é resultado de perseguição. Você e eu podemos ser atribulados por várias razões. Nós podemos sofrer consequências diversas na nossa vida por ações intempestivas que nós tomamos, ou por imprevistos que nos acontecem, tipo, você está indo viajar, de repente fura o pneu do carro. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Isso é uma provação, então eu vou ficar alegre. Furou o pneu do carro. Não é esse tipo de coisa, irmãos. Nós estamos falando para um público específico que tinha provações específicas. Furar o pneu do carro é uma coisa pequena, perto do que aqueles irmãos passavam por causa da perseguição que eles sofriam. Por uma simples razão. Eles estavam em outro lugar. Eles estavam dispersos. Eles saíram do lugar de origem deles e hoje habitavam numa outra localidade porque eles tiveram que fugir. Então, furar o pneu do carro, receber uma notícia ruim no sentido de que uma conta atrasou, esse tipo de coisa não são as provações das quais Tiago está falando. Porque o que provoca o pneu do carro furar, irmãos? Tem mecânicos aqui presentes, pessoas que conhecem, né? Mas até para a pessoa que não conhece, o que faz o pneu do carro furar? Então, para especificar mais a resposta, quando o pneu do carro fura, a culpa é do carro, é da estrada ou é sua que está dirigindo? Tipo assim, imagina que você vai ligar lá na oficina do presbítero Josivaldo e fala assim: ô Vardo, corre aqui, furou o pneu do meu carro. Mas o que aconteceu? Ah, furou sozinho. É isso? Não é. Passei num buraco aqui, aí deu aquele tranco e estourou o pneu. Mas a qual velocidade você passou em cima do buraco? A 20 por hora? Não, não era 20 por hora, né, irmãos? A gente tem problemas que a gente passa por essas razões, mas esse tipo de coisa não é consequência de algum ato de Deus na nossa vida, no sentido de que Ele está provocando essa situação
para esse mesmo objetivo de Tiago. Não é esse tipo de coisa que nós estamos falando. E eu também não estou falando que se furar o pneu do carro não tem nada a ver com Deus. Tem, porque Deus escreveu toda a história. Mas essa provação aqui é uma provação específica. E aí você vai ver que Pedro argumenta da mesma forma. Você vai abrir lá no primeiro capítulo e você vai ver que os versículos 6, 7 e 8 também falam do mesmo princípio. Mas ouça o versículo 6 e o versículo 7. Olha, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que? Vamos ler juntos o 7? Vamos lá? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É diferente, é outra coisa. Aqui nós estamos falando de uma provação que é uma consequência natural da fé que você tem. E aí eu te pergunto, tanto em relação a Tiago, quanto em relação a essa primeira carta de Pedro, a sua fé já te colocou em alguma situação difícil, alguma vez? A sua fé já fez com que você tivesse que defendê-la corajosamente perante um público que não tem compromisso com a sua fé? Quando nós estamos falando de perseguição, meus irmãos, nós estamos falando desse tipo de problema. E aí eu te pergunto, a sua fé é uma fé que é como se fosse um celular. Está aqui no nosso bolso, a gente sabe que está, e quando precisa a gente tira? Ou a nossa fé está presente em todas as coisas que eu falo, em todas as coisas que eu ouço, em todas as coisas que eu escuto, em todas as coisas que eu estou envolvido, para que assim eu a confirme perante as pessoas e defenda quando for necessário? Você já pensou na sua fé como um objeto de defesa? Ou um objeto que merece a nossa defesa? É desse tipo de coisa que Tiago e que Pedro estão falando. Então, para nós nos situarmos no contexto para o qual eles estão escrevendo, nós temos que pensar nisso. Existem problemas na nossa vida que são diretamente relacionados com as posições que nós temos que assumir por causa da nossa fé. Qual foi a situação mais difícil pela qual você já passou em relação a este assunto específico? Já foi em alguma festa familiar, por exemplo, onde não existiam pessoas que criam no que você crê, e aí você teve que se posicionar de um jeito que mostrava para aquelas pessoas que a sua fé é presente, é real, é viva, é verdadeira? Ou será que quando a gente se encontra em contextos assim, a nossa fé fica guardadinha lá? Às vezes até dentro de casa. A gente usa, mas não de uma forma que possa, entre aspas, é claro, ofender as pessoas. Nós estamos falando, meus irmãos, para um público cujas ações eram diretamente contrárias aos princípios do mundo no qual elas estavam vivendo. E por isso elas tinham problemas. E é exatamente esse contexto que, em primeiro lugar, eu gostaria de explorar. Pedro chama, meus irmãos, esses eleitos que estão na dispersão de quê? Versículo 1 do capítulo 1. Como é que Pedro chama os eleitos da dispersão? Tem um hino que a gente canta relacionado a isso, né? O 288, sou forasteiro aqui, todos nós conhecemos, né? Mas veja, Pedro chama aqueles eleitos de forasteiros. O que isso quer dizer? Fora do lugar deles. Ou seja, eles são forasteiros em relação a quem? Ao mundo que eles viviam. Então, Pedro está trabalhando com eles na seguinte questão: você, eleito de Deus, que vive para a glória de Deus Pai, você neste mundo não é um habitante, você é um forasteiro. Ontem nós estivemos lá na casa da Dona Terezinha, né, no departamental da SAF, e nós pudemos falar um pouquinho sobre isso. Nós hoje temos uma vivência muito relacionada com as coisas do mundo que a gente vive. As coisas deste mundo nos preocupam, as coisas deste mundo são os nossos alvos de vida, e quando nós achamos que nós precisamos de alguma coisa, essa necessidade é de coisas que esse mundo pode nos dar. É um objeto, é um carro, é um passeio, é algum tipo de experiência, mas não algo que Deus em Cristo Jesus nos garante. E isso é um problema, porque se as necessidades que eu tenho são as necessidades
que Jesus Cristo, com a sua obra, não satisfaz, então que tipo de fé eu estou seguindo? Então que tipo de abordagem eu tenho quando o assunto é esse? Se eu tenho alguma necessidade que eu não posso correr para Cristo para satisfazer, que tipo de fé é essa que eu tenho seguido no meu dia a dia? Nós temos um problema sério em relação a isso. Pedro está chamando a atenção daqueles irmãos para este fato. Vocês estão sofrendo por causa da fé de vocês. Vocês têm que fugir por causa da fé de vocês. Mas exultem, porque no presente é isso que vocês vão receber. Essa é a tese primária que Pedro vai defender nesse capítulo 1. Mas se nós fôssemos falar do tema, já que nós falamos tudo isso para a gente responder a essa questão em primeiro lugar, o que a carta de Pedro fala? A carta de Pedro, a primeira, porque tem a segunda, né? Que depois a gente vai expor na sequência. Mas essa primeira carta de Pedro foi escrita com um único objetivo: como o eleito de Deus deve comportar-se na qualidade de forasteiro. Por que o Filho de Deus é um forasteiro? O que ele tem de diferente em relação às pessoas que já habitam nesse mundo? É claro que Tiago usou o mesmo princípio de Pedro, mas desenvolveu de uma forma diferente. Tiago estava preocupado com o aperfeiçoamento daqueles irmãos em muitas questões relacionadas à fé. Mas quando Pedro desenvolve partindo do mesmo ponto, a ideia dele é diferente. A ideia dele é relacionada com a vivência nesse mundo. E por que Pedro falou sobre isso? Veja, Tiago se apresenta na carta dele como um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pedro se apresenta diferente. Ele se diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Nós estamos falando de alguém que teve a companhia de Cristo, que aprendeu e viveu pessoalmente com Cristo, e aprendeu com Cristo algumas coisas. E aí, eu gosto desse tipo de apresentação de Pedro, porque se você lembrar, Pedro foi a pessoa que se envolveu nas piores discussões com Jesus no ministério. Se você ler os evangelhos, você vai ver que teve alguns momentos em especial que Jesus teve que dar uma seguradinha em Pedro. Numa delas, numa das que eu mais gosto, Jesus estava lá na ceia e de repente, depois de participar daquele momento, instaurando, né, uma nova aliança, uma vez que agora o pão era o corpo de Cristo, o cálice era o sangue, aí Jesus diz assim: em verdade vos digo, está chegando a hora em que o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores. E o que Pedro faz? Primeira coisa que Pedro fala: Senhor, ainda que seja necessário morrer contigo, eu jamais te abandonarei. Que declaração linda, né? Você já ouviu isso de alguém? Eu sempre estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. É legal falar isso, não é? Mas sabe o que é o mais interessante? Jesus não derramou lágrimas. Jesus não disse: Pedro, olha, você é companheiro, com você eu posso contar. O que Jesus disse? Em verdade vos digo, antes que o galo cante, tu me terás negado, não uma, não duas, mas 3 vezes. Engraçado esse tipo de coisa, né? Imagine essa cena, a última ceia, Jesus, os apóstolos, Jesus falando sobre as verdades que iriam acontecer com ele. De repente ele recebe uma declaração de amor dessa. Uma declaração que, pelo que a gente pode ver, Pedro tinha tanto desejo de falar essas coisas para Jesus, mas ao mesmo tempo Jesus não acredita. E além de não contestar, ele diz o que vai acontecer. E o que é mais legal, Jesus, o Deus homem todo-poderoso, disse para Pedro: você vai me negar 3 vezes. E o que Pedro responde? De modo algum, Senhor. Discutir com um Deus onipresente, onipotente e onisciente tem algumas coisas complicadas. Porque quando o galo cantou, o texto diz que Pedro chorou amargamente. Não é um choro, mas é um choro que diz assim: cara, eu não acredito. Mas ao mesmo tempo, Jesus sabia que isso ia acontecer, disse que ia acontecer, e Pedro não acreditou. Então, digamos que Pedro era alguém que sabia muito bem do que ele estava escrevendo. Porque quando a fé dele foi testada, o que ele fez? Correu. Mas por que um homem que tomou uma atitude tão covarde como a dele, que traiu Jesus, porque é uma negação, é uma traição também, por que Pedro teria capacidade de escrever essa carta? Dizendo: não, gente, força,
suportem a provação, se comportem como eleitos forasteiros. Como é que ele conseguiria fazer isso? Aí você vai ver que num determinado momento do ministério de Jesus, quando ele estava prestes a ser assunto aos céus, ele estava vendo seus discípulos ao longe pescando, jogaram as redes em todos os lados, não pegaram peixe. Jesus diz uma coisa para eles, lembra? Joguem as redes à direita do barco. Eles fizeram isso, o barco quase foi a pique de tanto peixe que eles pegaram, e quando eles estavam trazendo o peixe, Jesus Cristo os convida para uma refeição, olha para Pedro e fala assim: vem cá, quero conversar com você. Imagina se os discípulos fossem adolescentes, né? Jesus chamava Pedro e o pessoal já ficava: vai ter, hoje Jesus vai falar, Jesus vai conversar com Pedro. Mas o que Jesus pergunta para Pedro? Você me ama? E sabe o que é o mais interessante? Quantas vezes Jesus foi negado por Pedro? Quantas vezes ele perguntou para Pedro se ele o amava? 3 vezes também. Você vê que não são coincidências, né? Mas ele diz: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo, e na terceira resposta de Pedro ele diz: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Ele aprendeu isso na marra, não é verdade? Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Ali, naquele momento, houve a restauração na vida de Pedro. Jesus sabia que Pedro ia fazer isso. Jesus trabalhou a vida de Pedro para que a partir da sua ida aos céus, a partir da sua ascensão, Pedro fosse aquele que comandaria os rumos da igreja. Então, se você até hoje foi covarde na sua fé em relação a isso, ainda há esperança. Ainda existe uma chance para você rever esse tipo de posicionamento, antes que seja tarde demais. A carta de Pedro pode ser entendida dessa forma: é um forasteiro que tentou a sorte como um cidadão deste mundo e deu com os burros na água. Por quê? Porque, sabe o que é o mais legal? Por que Pedro teve que negar Jesus 3 vezes? Uma vez só não estava bom? Por que 3? É porque todas as vezes que Pedro falava: eu não conheço esse homem, vinha uma outra pessoa e dava uma característica de Pedro que apontava para o fato exato de que ele estava com Jesus. Teve uma pessoa das que conversou com Pedro que disse: pela forma que você fala, eu sei que você estava com Jesus. É inconfundível, né, gente? Tem um pastor, cujo nome eu esqueci, que comentando sobre a história de Jonas, ele diz assim: todas as vezes que o crente está num lugar com o qual ele não combina, ele causa tempestade. Jonas devia ir para um lugar, mas ele pegou um atalho, pegou um barco e foi para a direção totalmente oposta. O que aconteceu? Se fosse uma outra pessoa, se fosse um empregado de uma cidade normal, que queria tapear o chefe, que não queria cumprir o serviço, não ia acontecer nada. Mas Jonas era um profeta de Deus, Deus foi lá e buscou. E é exatamente por isso, meus irmãos, que o crente não pode se envolver com essas coisas, porque Deus traz ele de volta. Se você não fosse um filho de Deus, a própria palavra dele diz lá em Romanos: Deus entregou o homem, as paixões dele, a escravidão dele. Mas se você é um filho de Deus, Deus não entrega você. Deus vai atrás de você, Deus busca você, e Deus faz cair uma tempestade no lugar onde você está, para que você entenda o que você fez. É a graça de Deus que vai atrás da gente. É uma coisa linda isso, se a gente for parar para pensar. E é exatamente por isso, irmãos, que Pedro teve que negar Jesus 3 vezes. Porque era tão óbvio que ele esteve com Jesus, que as pessoas não acreditavam. E aí o galo cantou, Pedro se deu conta. Eu não sei se você, cristão, já tentou se comportar como um não crente nos lugares onde você vai. Não dá. Não dá. Porque os ímpios não vão acreditar em você. Isso é um sinal. Porque se os ímpios acreditassem, é porque você era um deles. Mas como você não é, você é um forasteiro, então tudo ao seu redor vai contribuir para que você lembre da sua identidade. Pedro poderia escrever essas coisas, irmãos, porque ele foi restaurado por Jesus nesse sentido. Então, mais uma vez eu digo, se até agora nós temos sido covardes em relação à nossa fé, ainda há esperança, ainda há oportunidade de restauração. Vou fazer uma pausa, vou pisar um pouquinho no freio e perguntar: até aqui, irmão, alguma dúvida? Ou alguma coisa a ser dita que pode ter me escapado? Ou
Algum ponto simplesmente que vocês queiram colocar? Alguma pergunta? Como se diz no Ceará, não se aveste. Pode perguntar. Ninguém quer perguntar? Ninguém mesmo? Última chance. Então tá bom. Dito isso, irmãos, agora nós vamos explorar o texto mesmo, propriamente dito, tá? Eu fiz com vocês aqui algumas coisas que vão nos fazer entender que esse livro da Bíblia não é um livro solto. Ele não foi colocado no ponto onde ele está por uma mera obra do acaso. Mas ele foi colocado aqui porque ele continua um assunto que Tiago está desenvolvendo, mas agora Pedro aplica esse de uma outra forma. O que Pedro vai nos ensinar na primeira carta? Como um eleito de Deus se comporta sendo um forasteiro. Ou seja, Pedro defendeu uma tese: um eleito é forasteiro. O eleito de Deus é um forasteiro. Não é que ele tem que se comportar como um forasteiro, mas ele é. Ele não está, esse estado dele ser forasteiro ou não, não é condicional. Nós não, meus irmãos, é igual quando a gente diz em algumas pregações, a gente ouve algumas pessoas falando, nós temos que ser sal. Tem como sal deixar de ser sal em algum momento? Porque se um dia o sal deixar de salgar, para que ele serve? Jesus diz, né? Você tem que jogar fora, porque um sal que não salga, ele deixou de ser sal. O sal só é sal porque ele salga. Se você um dia descobrir que existe um sal que não salga, ele não pode ser chamado de sal. Ele pode ser branquinho como sal, ele pode ter a consistência do sal, mas se ele não tem gosto de sal, não é. Da mesma forma a luz. Nós temos que ser luz, irmãos. Não, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Porque, irmãos, o que adianta você acender a luz e colocar debaixo de algum lugar? Onde que a luz precisa estar? Todo mundo olhou para cima, né? No alto. A luz precisa estar lá porque a função dela é iluminar. Se você um dia descobrir uma luz que não ilumina, você pode usar isso para alguma coisa? Não. Então a questão não é que nós temos que ser sal, temos que ser luz ou temos que ser forasteiros. Nós somos. Se você é um eleito de Deus, você é. Mas às vezes as pessoas não me percebem dentro do ambiente onde eu vivo, porque falam que o crente é destaque, o crente é visado. Eu nunca sofri isso na minha vida. Então o seu problema é estrutural. Você é sal? Porque se você está no meio de pessoas que estão nas trevas e não brilha, e as pessoas não notam nada diferente em você, então é porque você não é diferente. E eu gosto de falar isso, irmãos, mesmo sendo meio chocante, porque às vezes a gente tem uma tendência de complicar as coisas. É muito fácil. Jesus disse assim, olha, quem não é por mim, é contra. Quem comigo não ajunta, é simples, não é? Tem como eu chegar e falar assim, hoje eu estou ajuntando com Jesus, mas amanhã tudo que Jesus ajuntar, eu dou um chute e eu espalho. Não existe isso. Então, é chocante, mas é uma chocância, não sei se existe esse termo, né? Mas é uma coisa chocante que nos leva a pensar que o evangelho é muito simples. Toda e qualquer coisa que não for essa simplicidade do evangelho é falso, é mentira. Então, ou você é, ou você não é. A carta de Pedro, meus irmãos, a primeira, é destinada aos eleitos que são forasteiros. Todo eleito é um forasteiro. Mas eu não tenho me sentido um forasteiro no mundo que eu vivo. Aí temos uma questão que nós vamos ter que ponderar. O que é que faz você pensar que você é salvo, é um filho de Deus, então? Se esse é o assunto de Pedro, irmãos. E você também vai notar que Pedro tem um falar extremamente carregado de termos que precisam de desenvolvimento, de termos ricos teologicamente. Por exemplo, olha só, a própria citação da palavra eleitos aqui no versículo 1 já nos faz pensar que Pedro não está falando de coisa pequena, não. Pedro está falando de coisa grande. Mas no versículo 2 ele diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Mas olha só que coisa interessante. A eleição, segundo Pedro, tem um propósito. Quando Deus nos salva, ele tem um
propósito para essa salvação. Qual é o propósito? O eleito é eleito para quê? O versículo 2 diz: ele é eleito segundo a presciência de Deus Pai, ele é eleito em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, a questão de nós sermos forasteiros, meus irmãos, é explicada aqui. Nós somos forasteiros por quê? Porque nós fomos chamados para a obediência. Se você é chamado para a obediência e desobedece, todo mundo vai estranhar. Porque as pessoas que não são chamadas para a obediência e não obedecem, é normal. A gente nunca espera que um adolescente da igreja dê problema, porque ele está na igreja. Esse é o nosso conceito popular. A gente nunca espera que casamentos de crentes deem errado, porque eles não foram feitos para dar errado. Agora, quando alguma coisa acontece de diferente, a gente começa a pensar, mas peraí, mas esse povo aí está passando pelos problemas que a gente passa, então tem alguma coisa errada. E é exatamente essa tese que Pedro está defendendo. Nós somos chamados, irmãos, para a obediência e para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Antes de explicar o que é essa aspersão, me permita focar na obediência. Nós somos forasteiros por causa disso. O mundo que você vive não tem compromisso algum com obediência. Nem a superior, nem a semelhante, nem a ninguém. Mas você que é chamado por Cristo, você tem um compromisso de obediência. E esse compromisso de obediência envolve tudo que você faz, tudo que você é e tudo onde você está envolvido. E toda vez que você que é chamado para obediência não obedece, nós temos um problema. E é exatamente aí que mora o perigo. Qual é a visão que nós temos apresentado sobre nós mesmos hoje? Existe uma coisa que sai muito da boca dos crentes, que é aquela frase: o que tem? Ah, viu fulano de tal lá em tal lugar hoje comendo e bebendo alguma coisa lá. Mas o que tem? A pessoa pergunta. Irmãos, será que essa vida que não vê problema em nada é uma vida saudável? É uma vida aprovada por Deus? Será que a gente pode se comportar como se tudo fosse normal e tudo fosse permitido? Aqui eu não quero ser moralista e dizer o que pode e o que não pode. Não é isso. O que eu estou querendo saber de você é: você se comporta como uma pessoa que sabe que tem limites a serem seguidos? Sabendo que você tem uma obediência a desempenhar em tudo que você faz? Essa é a questão. É por isso que nós somos forasteiros. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, nós estamos falando de uma coisa muito objetiva. Nós estamos falando de uma coisa que se percebe a quilômetros. Obediência. Imagine, por exemplo, que você está vendo 10 crianças brincando. Você bate o olho e você já identifica as chatas, as insuportáveis, as mimadas e as obedientes. Como é que você identifica as obedientes? Se o seu filho estiver lá, você fala assim: ah, é o meu. Não é só isso. Mas como é que você faz para identificar de longe essas coisas? Sabe como é que eu faço para identificar? É assim: quando você coloca a criança no ambiente e ela se sente tão à vontade que ela senta onde não pode sentar, fica de pé onde não pode ficar e age como se ela fosse dona de tudo, aí nós temos uma criança que não conhece limite. Mas quando você tem uma criança que para tudo que ela faz, ela olha dos lados, ela vê. Eu era assim quando eu era criança, eu e os meus irmãos. A gente estava num ambiente, numa chácara, num sítio, em qualquer lugar. Todo mundo pegava uma bola e ia para o campo de futebol, todo mundo pegava roupa de piscina e ia para a piscina. Eu e os meus irmãos, antes de fazer isso, a gente olhava os nossos pais e fazia assim. Daí se eles falassem, aí a gente ia. Mas se não, não. Porque aí você podia perguntar: mas o que acontecia se você fazia alguma coisa que os seus pais não tinham autorizado você a fazer? O que será que acontecia? Aí você percebe que esse tipo de educação hoje é normal ou é uma coisa rara? Por quê? Por quê? Você percebe o problema que é a gente viver como se não existisse regra a ser seguida? Se as crianças estão aprendendo isso desde pequenas, quando a gente olha a sociedade que nós temos, que você não pode deixar o seu carro na rua da sua casa, porque senão no outro dia ele pode amanhecer com algum tipo de depredação, né? Você vai perguntar: mas como que chega a esse ponto? Começa assim, coisa simples.
Quem é que pode garantir que essas pessoas viveram como se as coisas... Por exemplo, acampamento da igreja. Acampamento da igreja é a coisa mais legal. Porque as pessoas, quando elas vão se preparar para o acampamento da igreja, os jovens, os meninos, as meninas, tal, elas têm a mala da roupa, né, que geralmente, se for menina, é desse tamanho mais ou menos. Você tem lá a roupa de guerra que o pessoal vai levar para brincar. E aí você tem uma outra roupa pequenininha, uma outra mala pequenininha, que ali tem os itens da zoeira, né? Quando o pessoal está dormindo, tem a pasta de dente, tem o glitter, tem o esmalte, tem qualquer coisa para você encher a paciência das outras pessoas. E aí você topa com uma liderança que fala assim: neste acampamento não se permitirão quaisquer tipos de brincadeiras que ofendam outras pessoas. Aí as pessoas vão dizer: mas então qual que é a graça? Sabe o que é o mais legal? Eu digo isso porque há 1 ano atrás eu organizei um acampamento nesses moldes. E uma das coisas que a gente ouvia lá, quando a gente passava as regras para a turma, e foi bem assim, a gente reuniu todo mundo, acho que tinha 130 mais ou menos pessoas lá, a gente começou a passar as regras e aí a organização perguntou: quem é que vai falar que não pode pasta, que não pode... tem que ser o pastor, né? Daí o pastor veio, eles vão respeitar o pastor. Então, fui eu lá na frente. Gente, não vamos permitir e tal, todo mundo... E sabe qual foi a coisa mais interessante de tudo isso? Teve gente que depois, a gente foi almoçar, né, foi fazer a sequência do dia, e eu, mas pastor, por que a gente não pode fazer isso? É carnaval, pastor. Sabe quando você para um pouco, pensa e começa... Espera, tudo bem, é carnaval, mas para mim o carnaval é uma época diferente totalmente do que é o carnaval para outra pessoa. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Quando a sua mente é uma mente que não consegue conceber propósito de obediência nas coisas, é porque existe um problema essencial, interno, estrutural na mente das pessoas. E Pedro está dizendo: vocês são forasteiros, vocês foram chamados para a obediência, vocês não são assim. Aí, o que entra a aspersão do sangue de Jesus Cristo? Isso aqui é legal. Talvez essa frase soe um pouquinho estranha, diferente, mas na verdade não tem nada de diferente. O que Pedro está querendo dizer com essa expressão? Ele está se lembrando que no Antigo Testamento existia uma coisa chamada a Arca da Aliança. E existia um momento nos cultos, nas reuniões que as pessoas faziam no tabernáculo, em que essa Arca da Aliança era colocada sobre o altar, e de repente um cordeirinho era sacrificado e o sangue desse cordeirinho era aspergido em cima da arca. O que isso significava? Isso significava perdão. Isso significava purificação. E por que isso tinha que acontecer em cima da arca? Essa é a pergunta da escola dominical. Porque a arca tinha 2 características. A Arca da Aliança. Vocês sabem do que eu estou falando quando eu digo Arca da Aliança? O que a Arca da Aliança tinha que obrigava o sacerdote a aspergir o sangue do cordeirinho em cima dela? 2 características. Primeira, a Arca da Aliança tinha inscrições em letras douradas, que diziam... Lembra o que estava escrito na arca? Com letras douradas? Ouro mesmo, não é só a cor da letra, mas com ouro mesmo. Santidade ao Senhor. Primeira característica. Segunda característica, o que tinha dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei. O que isso significa? Isso significa que a purificação da minha vida vai acontecer à medida em que eu me aperfeiçoar na obediência. E da onde eu vou tirar os princípios que eu devo obedecer? A resposta? Da lei. Então, no Antigo Testamento, esse era o cerimonial. Quando nós chegamos aqui, meus irmãos, Pedro está falando exatamente isso. Você foi chamado à obediência e você foi chamado à purificação constante da sua vida com base na lei que rege a sua obediência. Foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para ser obediente hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, até o dia em que você estiver novamente chamado por Deus, habitando com o Senhor. Até o dia em que você partir deste mundo. Você foi chamado para crescer e prosseguir em obediência. Isso é o que Pedro chama de santificação.
Tá ok? Esses são os 2 primeiros versículos da carta, meus irmãos. Até aqui, alguma coisa para ser perguntada? Então vamos fazer uma recapitulagem, assassinando o português aqui agora, só para ver o que nós aprendemos até agora. Primeira coisa, Pedro está escrevendo para um público que tinha uma questão dentro das suas vidas: perseguição. Todo tipo de provação que aqueles irmãos estavam passando era devido às consequências de posicionamentos que eram derivados da fé, que eles tinham e que eles assumiam. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o propósito de Pedro era ensinar aqueles irmãos como um forasteiro vive sobre essa terra. Então, o que Pedro está fazendo? Ele não está provando que o eleito é forasteiro, mas ele está partindo do pressuposto que o eleito é forasteiro e a partir daí ensina como que nós devemos viver neste mundo como forasteiros. Ok? A partir de hoje, irmãos, é sobre isso que nós vamos falar na quarta-feira. Como é que nós vivemos neste mundo sendo forasteiros? Ou seja, esse estudo só vai fazer sentido para você se você for um forasteiro. Só assim. Porque é assim que o forasteiro vive. Se você não é um forasteiro, você vai olhar para isso aqui, você vai olhar para mim, você vai olhar para o texto e vai pensar: qual que é o sentido desse negócio? Mas por que nós somos forasteiros? Porque nós fomos chamados para a obediência e para a aspersão do sangue de Jesus. Ou seja, nós fomos chamados para ser obedientes e prosseguir obedecendo a Deus. Portanto, se você pensa que o cristianismo é apenas uma forma de você fugir das tribulações, lembre, o cristianismo te trará outras. E é exatamente em relação a isso que você precisa estar atento. Não é para fugir dos problemas. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, disse o seguinte uma vez: se você quer uma religião confortável, eu não te recomendaria o cristianismo. E é exatamente em relação a isso que nós temos agora a missão. Irmãos, tudo isso para nós falarmos dos 2 primeiros versículos apenas. Eu não vou prosseguir, porque senão eu vou gastar muito mais tempo hoje e nós vamos acabar não perdendo tempo aqui na igreja, porque a gente não perde tempo na igreja, mas nós vamos acabar nos prolongando em coisas que não vai dar para a gente explicar muito bem e completamente hoje. Então eu vou parar no versículo 2, semana que vem eu retomo no versículo 3 e aí a gente vai ter mais tempo para prosseguir nessas coisas. Então, pela última vez, alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta relacionada ao que nós ouvimos hoje? Não? Sim. Inclusive, seu Joanim, eu acho que eu vou até colocar esse hino aqui, viu? O hino está falando exatamente disso. Eu vou aproveitar que esse hino foi citado aqui já no início. Eu vou ver se nós... Olha só que coisa, a letra não está aqui. Poxa vida. Não temos a letra aqui. Vai ficar para a semana que vem. Mas de fato, o hino, meus irmãos, o hino 288 dos nossos hinários, ele também não diz que nós temos que ser forasteiros, mas ele diz: sou forasteiro aqui, e em terra estranha eu estou. É assim que eu sou, é isso que eu sou. Então, nós não vamos cantar esse hino hoje, irmãos, porque nós não temos a letra aqui, mas ao mesmo tempo nós vamos usar as palavras dele para que a gente possa meditar. É assim que nós vamos sentir. Então, na quarta-feira que vem a gente vai cantar esse hino abrindo o culto, tá bom? Fica combinado assim. Aí até lá a gente consegue colocar a letra dele aqui. Mais alguma coisa que os irmãos queiram falar? Eu tô torcendo para alguém não fazer essa pergunta hoje. Tô brincando. Mas vamos lá. O que a presciência está aí no capítulo 1, versículo 2. O que significa presciência? Se você usar uma definição básica, você vai cair em algo que diz assim: conhecimento antecipado. Presciência é um dos atributos de Deus. E
presciência e onisciência andam juntos por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe das coisas antes delas acontecerem. Mas agora é que mora a questão interessante. Como que nós vamos entender a presciência de Deus? Nós vamos entender a presciência de Deus com duas possibilidades. Primeira, Deus nos salvou e nos tornou eleitos porque Ele sabia que no futuro nós seríamos pessoas obedientes? Então, é que esse assunto eu vou falar na segunda-feira, agora, na segunda alternativa, né? Mas, já que a pergunta foi feita, não custa nada responder. Presciência quer dizer que Deus faz as coisas porque Ele antevê coisas que podem acontecer? Não. Presciência significa, falando como pessoas que creem na soberania de Deus, que Deus conhece os fins, Deus conhece os meios, e Deus é Senhor tanto dos fins quanto dos meios. Por que ele está falando de presciência aqui então? Porque os irmãos para os quais Pedro está escrevendo são irmãos que estão passando por tribulação. Quando você passa por alguma tribulação e essa tribulação é consequência de você fazer o que é certo, a primeira pergunta que vem à mente é: por quê? E qual é a resposta dessa pergunta? São respostas, meus irmãos, que nos fogem, que a gente não sabe. Então o que Pedro está dizendo é: Deus preparou esse ambiente para vocês, ambiente de perseguição, porque Ele tem algo melhor. Porque Ele tem, com esse propósito, interesse em despertar para vocês algo que vai acontecer. Como que essa presciência é provada no capítulo 1? A presciência é provada, meus irmãos, em 2 versículos em especial que eu vou citar para você. 4 e 5, 10 e 11. Tá certo? Onde a presciência de Deus está? O versículo 4, meus irmãos, diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que mais? Reservada nos céus para vós outros. Quando você ouve falar que alguma coisa está reservada, qual é o sentido disso? É seu, mas ainda não chegou o tempo de você a ter. Ok? E aí vem o versículo 5, ó. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para quê? Para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Como é que Pedro sabia dessa salvação? Se ela só vai ser revelada no último tempo, como é que ele sabia? Porque esse é o objeto da fé. Quando você vem à fé em Cristo Jesus, você tem certeza. Porque a fé é uma certeza, não é? É a certeza das coisas que se esperam. Então a presciência de Deus, revelada de acordo com essas palavras, é algo que nos aponta para uma situação que Deus nos garante que vai acontecer. Mas Ele garante que vai acontecer não é porque Ele sabe, mas porque Ele determinou a história para esse dia chegar. Não é que Deus sabe que eu vou permanecer obediente e por isso Ele me escolheu. Não. Mas Ele sabe que todas as pessoas do mundo um dia estarão diante dEle e que algumas foram eleitas para serem proprietárias dessa promessa. Esse é o tipo de conhecimento do futuro que Deus conta para a gente. Então, aplicando isso nessa questão da presciência, me diga uma coisa. Se Deus sabe de todas as coisas, por que Ele não revela capítulo por capítulo da vida para você e para mim? Por exemplo, quando você tinha 14 anos, você imaginava a sua vida de um jeito. Hoje, com a idade que você tem, o que você imaginava aos 14 anos aconteceu ou não? Deixa eu colocar a coisa de uma outra forma. Quando eu fui chamado para o ministério pastoral, eu me senti chamado para o ministério pastoral, eu tinha 16 anos, estava completando o 3º ano do ensino médio. Naquele ano foi um ano assim, onde eu tive certeza, Deus me queria no chamado. Eu tinha 16 anos, cresci na igreja e tudo mais. Mas irmãos, eu falo uma coisa para vocês. Eu só tenho 4 anos de ministério ordenado, só 4 anos. Fui ordenado em 2012 e hoje, no ano de 2016,
eu fiz 4 anos de ministério ordenado. Nesses 4 anos eu passei por cada coisa que vocês não têm ideia. Eu tive algumas coisas como pastor, tive que encarar algumas coisas como pastor, que eu não imaginava que eu teria que encarar. Só para vocês terem uma ideia, teve um domingo à noite que eu preguei na Central, e o pastor Wesley na época estava de férias, eu era auxiliar dele, preguei na Central, de repente todo mundo indo embora, eu indo para a porta, ficando ali conversando com os irmãos, e quando eu estava entrando na igreja de novo para pegar a Bíblia, que eu tinha esquecido sobre o púlpito, o diácono de plantão me chamou no cantinho e falou assim: pastor, tem uma mulher aí que quer falar com o senhor. Falei: cadê ela? Ela está aqui? Tá sentada ali no último banco. E ela mandou avisar o senhor que ela quer se matar. Foi isso. eu fico pensando, e ela não se matou, tá? A gente conversou, tal, tive a oportunidade de conversar com ela, ela mora em Itapetininga, e eu tive essa experiência como pastor. Em 2013, irmãos, quando isso aconteceu, eu ainda não tinha 6 meses de ministério ordenado. Mas eu era o pastor, né? Então, direcionaram essa mulher para mim. Se Deus tivesse mostrado que isso ia acontecer para mim, lá na época em que eu me convenci que eu ia para o ministério, eu tenho certeza que eu não ia. E se Deus tivesse mostrado para mim, você tomou essa decisão, mas olha só o que vai acontecer com você. Você vai mesmo assim? Aí você ia concluir uma coisa: a presciência de Deus é mais uma impressão do que a consciência de que Deus já escreveu toda a história. Então Deus é no máximo, aquele cara que fala assim: eu disse, eu avisei. Mas se não quis ouvir, eu avisei. Irmãos, Deus não é esse cara. Deus é aquele que escreveu toda a história. Mas tem uma coisa sobre o meu futuro que Deus me revela na Bíblia. O que é? Que um dia, se eu sou dele de fato, eu estarei com ele no novo céu e na nova terra. É a única coisa do meu futuro que Deus me conta. Ele não conta mais nada. E por que isso acontece? Porque a minha vida só tem sentido, só vai conseguir se desenvolver quando eu tiver a consciência de que esse é o meu destino. Eu não sei o que vai acontecer comigo em 2017, no mês que vem, amanhã ou daqui a meia hora. Deus sabe. Mas algumas coisas da vida Ele não me conta, justamente por quê? Porque são coisas que a palavra de Deus já disse. Simples assim. São essas coisas. É isso que Pedro tem em mente quando ele fala de presciência. Irmãos, o que vocês estão passando, vocês têm que passar mesmo. Sabe por quê? Porque a mente de vocês está preparada para você receber esse tipo de presente, essa salvação. Eu dei uma resposta complexa para uma pergunta simples. A pergunta foi: o que é presciência? Vocês viram que eu fiz uma volta gigante, né? Mas tudo isso para eu explicar o quê? Que presciência não é meramente um conhecimento antecipado, mas presciência nós entendemos como todos os capítulos futuros da vida revelados na Escritura que podem ser aplicados para mim. Então, com a presciência, Pedro quer tranquilizar aqueles irmãos para quem ele está escrevendo no seguinte sentido: vocês estão sofrendo, mas esse sofrimento é para algo bom. É para que vocês lembrem que vocês têm uma herança reservada nos céus. Isso é garantido. Então, lembrem disso. Usem isso para continuar vivendo, para continuar sofrendo. Essa é uma experiência que eu acredito que é bastante comum na nossa vida quando a gente passa por um problema. Quando a gente está passando pelo problema, a gente não tem ideia de quanto tempo vai demorar para acabar. Mas quando acabou, a gente olha para trás dizendo o quê? Se você é um filho de Deus, você vai olhar para trás dizendo: Senhor, obrigado. Eu conheci mais o Senhor, eu entendi mais as coisas, e hoje eu sou uma pessoa que renovou as esperanças para a glória eterna. É isso. Entendeu, Alex? Os irmãos que não perguntaram o que o Alex perguntou, mas que talvez tinham essa mesma dúvida. Ficou claro para vocês? Ficou claro? Quem quiser saber mais sobre a onisciência de Deus, sobre a presciência de Deus, segunda-feira na segunda alternativa. Tá certo? Isso é o que a gente vai fazer. Mais alguma pergunta?